Ó, você que está nos acompanhando sabe que o São João já está aí, é uma das maiores tradições da época e os fogos de artifício não param, né? Mas essa brincadeira pode ser muito perigosa, principalmente para crianças e jovens. E nós vamos falar sobre esses perigos e quais os cuidados agora no nosso quadro Saúde em Dia. E olha só, estamos recebendo aqui o ortopedista pediátrico, o Dr. Rafael Gonçalves, que vai falar um pouquinho sobre o perigo dos fogos de artifício. Muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, doutor. Jaque. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Esse é um período que os pais devem redobrar as atenções, não é? Com certeza. Os acidentes com fogos de artifício, eles são muito mais incidentes nesse período junino, principalmente porque é uma tradição do Nordeste. Sim. E as principais vítimas ainda são as crianças. Mesmo todas as campanhas de conscientização, seja a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, seja a nossa Sociedade Brasileira de Ortopedia, ainda assim os dados são alarmantes. É verdade. E aí, né, doutor, o perigo principalmente nas queimaduras em crianças. Tá lá brincando perto da fogueira com o próprio, né, os fogos de artifício e acaba tendo uma queimadura e consequências gravíssimas muitas vezes. Exatamente. Além das queimaduras, que são os principais acidentes que acontecem, existe também o risco de mutilações, as amputações, Sim. né? Mas claro que as queimaduras são o carro-chefe dos atendimentos do nosso pronto-socorro. E as mutilações muitas vezes também vêm provenientes da queimadura. Exatamente. Né? Então, a própria queimadura, num grau mais elevado, ela pode sim mutilar, né, amputar. E os acidentes com os fogos também geram amputações. A gente tem um dado alarmante que isso cresce cerca de 150% no período junino. Nossa, realmente é muito alarmante. E há exatamente a perda de membro, né? E, lamentavelmente a gente vê criança se divertindo e no outro dia a criança no hospital. Então, todo cuidado é pouco para que os pais realmente tenham uma atenção maior. Mas por que isso acontece assim? Na hora da queimadura, qual é o primeiro procedimento que os pais devem fazer? Porque há muita dúvida ainda em relação ao assunto, né? E é bom a gente informar para quem está em casa. A primeira coisa que a gente tem que pontuar é evitar o uso dos fogos de artifícios, né? Sim. E fazê-lo, fazê-lo sob supervisão e, obviamente, que fogos de artifício de baixa, que a gente chama de baixa massa, né? Que com pouca pólvora, tá? Uma vez que aconteça o acidente, que não é o que a gente quer que aconteça, a principal medida é lavar com água corrente, Sim. tá? Não é água gelada, é água corrente, água fria corrente, tá? Lavar com sabão e cobrir a área exposta, tá? Não há a necessidade de colocar absolutamente nenhum material sobre a queimadura. Certo. E há alguns mitos, inclusive, tem muita gente que recorre aí a creme dental. Isso. Creme dental, café, manteiga. Então, esses produtos, eles não têm nenhuma comprovação e eles podem, inclusive, piorar um quadro como esse, porque são materiais que não são estéreis, podem gerar infecções, podem piorar processos inflamatórios. Então, o ideal é não usar nenhum material sobre o ferimento. Certo. É ideal que deixe ele exposto ou pode cobrir o ferimento? Se você tiver um pano limpo, cobri-lo e encaminhar a criança o mais rápido possível para a unidade de saúde para ser prontamente avaliada por um cirurgião ou por um cirurgião plástico para que seja feito o debridamento. E se houver, obviamente, alguma lesão mais grave, a avaliação do ortopedista. Certo. E o senhor tem, né, já uma experiência muito grande nessa área e tem percebido que todos os anos os mesmos erros acontecem, né? Exatamente. Apesar de toda a evolução na qualidade dos fogos de artifício, ainda existe um pouco de deficiência na mentalidade das pessoas, né? E de fazer o uso de forma adequada, já que a gente não pode barrar uma tradição, né? Então, todos os anos, ano após ano, nesse período, desde o início do mês de junho até o final do mês, a gente vê um número exorbitante e alarmante de acidentes. Mesmo com o passar dos anos, mesmo com todas as campanhas de conscientização, as coisas continuam acontecendo. E é lamentável porque, né, a perda de um membro
faz com que a criança ela tenha dificuldade a vida inteira, né? Ela cresça com muitas dificuldades exatamente por uma brincadeira perigosa, né? Isso, e obviamente que os danos eles não são apenas físicos, eles são danos psicológicos, emocionais com certeza. também. Então hoje a gente acaba seguindo, né, essas crianças, elas acabam mantendo o acompanhamento com a gente, enquanto uma criança ela fica limitada de viver uma vida normal na sequência de um acontecimento como esse, Sim. seja por uma queimadura mais grave, seja por uma amputação, né? Então existem danos materiais, mas existem danos psicológicos também que são graves. E o cuidado também dos adultos perto das crianças, né? Porque ainda tem crianças que, por mais que os pais tenham todos os cuidados, aí tem o que está ao lado, né? O adulto, que muitas vezes está lá soltando fogos e acaba, né, também atingindo a criança, né? Isso acontece também com alguma frequência. Então, muitas das vezes a criança ela não está nem utilizando o fogo de artifício, mas pela imprudência de um adulto, Sim. a criança acaba se ferindo. E esse dado a gente também tem, é um dado que ele é importante. É importante a gente também ressaltar essa tradição, mas que vocês fiquem atentos. Às vezes nas ruas de Aracaju tem aquela guerra de fogos de artifício e acaba prejudicando muito a comunidade. Então tenham muito cuidado, o que é permitido, o que é proibido, então para que vocês possam curtir os festejos juninos de uma forma mais saudável. Porque inclusive no período junino as pessoas também consomem muitas bebidas alcoólicas. E aí com a alteração da bebida alcoólica, utilizar os fogos de artifício é um perigo ainda maior. E o risco aumenta, né? Exatamente. De qualquer tipo de acidente como esse. Exatamente. Né? E esse também é uma condição que está muito associada. Então, o uso de bebida alcoólica associado a um manuseio, a manipulação inadequada de fogos de artifícios de grande capacidade, né? De grande massa. Então, tudo isso junto faz dá um produto muito ruim. Sim. E as crianças, como seres mais vulneráveis, ficam mais vulneráveis ainda. E até verificar também, na hora da compra dos fogos, a classificação, né? Porque tem sempre a idade. Às vezes você dá tipo de fogos para aquela criança que não é permitido para aquela idade. Nesse caso, é muito importante também associar isso. Todos os fogos eles são classificados, né? Eles são classificados tanto por intensidade quanto por idade de uso. Sim. Como eu digo, é difícil a gente ir contra uma tradição, né, de uma região como a nossa, né? Então é uma tradição da nossa região o uso dos fogos de artifício. O que a gente tem que fazer é, obviamente, tomar cuidado com todas essas coisas. Então, o uso adequado daqueles fogos com a classificação correta, evitar o uso de bebida alcoólica, se a criança for usar os fogos de artifício, usar fogos de artifício sob a supervisão de um adulto. Né? Então, tudo isso é importante. E caso ocorra acidente, obviamente, lavar com água corrente, cobrir com um pano limpo, algum material que proteja aquele ferida e levar à unidade de saúde mais próxima o mais rápido possível. Perfeito. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Gostaria que o senhor deixasse aí, né, uma mensagem especial de alerta para todos os pais que estão nos assistindo nesse momento. Primeiramente, vamos curtir o São João com toda integridade, né, com toda tranquilidade e dar às nossas crianças a qualidade para poder curtir. Então, evitar o uso de bebida alcoólica junto das crianças quando manuseando fogos de artifício. Se for fazê-lo, usar os fogos de artifício mais adequados, mais indicados para aquela idade, né? E obviamente, em caso de acidentes, a gente estará lá, o Hospital João Alves tem toda uma estrutura montada para que nesse período a gente consiga diminuir os riscos de maiores problemas. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso quadro Saúde em Dia.